Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai juntos encarar ninguém menos que o Lord Voldemort. Quando eu bati o olho nesse modelo, já deu aquele estalo na cabeça. Ele tem muito detalhe escondido ali embaixo da pele. Veias sutis, aquelas olheiras bem profundas, a pele super translúcida. Sabe aquele equilíbrio perfeito entre algo que parece humano, mas ao mesmo tempo tem aquela aura de criatura? Então, exatamente isso. Foi isso que me animou logo de cara e me fez querer trazer esse processo completo para vocês. E olha, já aviso, esse vídeo aqui vai servir como uma introdução para a pintura a óleo. Muita gente me pergunta sobre isso, qual a diferença entre a pintura a óleo e a acrílica, quando vale a pena usar uma, quando vale a outra. Então hoje eu vou abrir o jogo para vocês e mostrar como eu aplico o óleo no meu fluxo de trabalho, como eu preparo as camadas, como eu controlo transparência, brilho, tempo de secagem. Tudo de um jeito bem simples, direto e aplicável. Então já pega um café, ajeita aí onde você está, porque além de pintar o Voldemort, a gente vai mergulhar fundo nessa técnica que muda completamente o realismo da pele quando você sabe usar. Bora começar! Bom, primeiramente, e como já é de costume aqui no canal, vamos começar retirando a cabeça do Voldemort da impressora. Essa parte sempre dá aquela ansiedade boa, né? Porque é quando a gente finalmente vê o modelo ganhando vida fora da tela. Depois disso, eu já parto direto para a remoção dos suportes. Aqui não tem segredo, mas é sempre bom ir com calma para não marcar a superfície, principalmente num modelo cheio de micro detalhes como esse. Com tudo limpo, a gente leva a peça para a bancada para começar o acabamento. É aqui que eu faço toda a preparação antes da pintura. Suavizo imperfeições, ajusto textura, confiro transições, toda aquela etapa importante que vai garantir que o óleo trabalhe a nosso favor mais para frente. Enquanto o processo de acabamento vai passando aí na tela para vocês, eu já vou aproveitar para comentar um pouco sobre a tinta a óleo. Porque esse acabamento vocês já viram aqui no canal várias e várias vezes, né? Então não tem por que repetir tudo de novo. Inclusive, se quiserem ver essas etapas com mais calma, é só maratonar os vídeos anteriores. Tem muita coisa lá que pode ajudar. E falando em canal, pessoal, já queria pedir aquela forcinha de sempre. Se puder deixar o like agora e considerar se inscrever se estiver curtindo o conteúdo, sério, isso me ajuda demais mesmo e faz o canal continuar crescendo. Valeu de coração. Bom, vamos lá. Tinta a óleo. Primeiro, a gente precisa entender o que esperar desse tipo de pintura e em que tipo de trabalho ela realmente brilha. Mesmo usando óleo, eu não abandono a acrílica completamente. Na verdade, eu prefiro começar a peça com acrílica e só depois partir para o óleo. Tem uma regrinha simples que mudou bastante meu workflow. Sempre trabalhar do material mais seco para o mais gorduroso. A acrílica me ajuda a marcar bem os tons, estabelecer contraste, separar as áreas principais. E aí o óleo entra para aprofundar tudo. Ele traz um aspecto muito mais orgânico, mais natural, mais profundo. E quando você combina com outros materiais, dá até aquele acabamento aveludado na pele que fica absurdo de realista. E no início do processo não muda nada, pessoal. Vocês podem ver aí que eu estou aplicando o primer normalmente, como se fosse começar uma pintura acrílica comum. Essa preparação inicial é sempre igual, independente se no final eu vou trabalhar com óleo ou não. Logo em seguida, eu já parto para a nossa pintura de base, do jeitinho que a gente sempre faz em todas as peças aqui do canal. Nada de segredo. Começo aplicando um tom areia para estabelecer a primeira camada de cor e já criar aquela base neutra que vai receber as próximas etapas. Então, por enquanto, tudo igual, tudo simples, é mais lá na frente que o óleo vai começar a entrar em ação e transformar esse rosto. Aproveito também para já vir com um vermelho bem diluído e pulverizar nas regiões mais vascularizadas, onde esse tom costuma aparecer com mais força. É aquele passo rápido, mas que faz toda a diferença lá na frente quando começarmos a trabalhar o realismo da pele. Eu gosto de fazer isso ainda na base, porque esse vermelhinho, mesmo suave, acaba transparecendo pelas camadas seguintes e dá aquela sensação de profundidade natural que deixa o modelo muito mais vivo. Já aproveito também para fazer uma técnica que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, mas vale repassar rapidinho aqui. A pele humana não é completamente lisa, e não adianta só trabalhar tons. A gente precisa trazer textura, microvariações, pequenas marcas, tudo aquilo que realmente existe na pele de verdade. Por isso, sempre olhem para a referência com outros olhos. Não encara a foto de forma vaga. Procura onde estão os tons mais marcados, onde a textura muda, onde tem marcas de expressão, poros mais abertos, porque é isso que você vai converter em pintura. E para essa técnica de gotejamento que eu estou fazendo agora, eu uso uma pistola de pintura com a pressão e a vazão bem baixas. Assim a tinta tem dificuldade de sair e gera esse gotejamento proposital, que cria uma textura super interessante na pele, principalmente quando trabalhamos camadas translúcidas por cima depois. Bom, agora acho que já temos tudo pronto para passar para a pintura a óleo. E aqui vai um ponto importante.
Eu não gosto de começar direto com o óleo, porque ele demora muito mais para secar do que a tinta acrílica. Enquanto a acrílica seca assim que a água evapora, a tinta a óleo pode levar de 24 até 72 horas, dependendo da quantidade de óleo que você aplicou na mistura. Outra coisa, o óleo precisa ser trabalhado com solventes, então já entra a parte do cuidado, máscara, ventilação. Não é as mil maravilhas não, pessoal. Para a gente aproveitar os benefícios da tinta a óleo, precisamos considerar também os prós e contras. Falando um pouquinho agora sobre os materiais necessários para trabalhar com tinta a óleo, eu utilizo água rasa como solvente. E só por esse detalhe, a gente já precisa ter alguns cuidados. Máscara sempre, ambiente bem ventilado e nada de usar isso perto de plástico fino. Água rasa reage com plástico comum, derrete o copo e vaza tudo. Não é legal descobrir isso no meio da pintura, né? Então o que eu faço? Uso aquelas formas de empadinha de alumínio ou frascos plásticos mais grossos, mais usinados. Depende do que você tiver aí, mas o importante é que seja resistente ao solvente. Outra coisa essencial é o secante de cobalto. Se você não quer esperar uma eternidade para a peça secar, esse produto ajuda a acelerar a oxidação do óleo, fazendo ele secar bem mais rápido. Mas tem que usar com moderação, porque ele é forte. Umas gotinhas já fazem o trabalho. Então esse aqui seria o kit básico para começar a trabalhar com tinta a óleo. Solvente, no caso água rasa, recipiente resistente, máscara, bom fluxo de ar e o secante de cobalto. Com isso, já dá para entrar no mundo do óleo sem dor de cabeça. Com essa base pronta, eu venho com o pincel aplicando os detalhes bem suavemente. Começo com o vermelho nas regiões mais vascularizadas, exatamente onde a minha referência indica que esse tom é mais forte. É uma aplicação leve, quase transparente, só para colocar aquele primeiro nível de profundidade que vai construir o realismo da pele. Esse começo é bem delicado, mas é aqui que a peça realmente começa a ganhar vida. Com bastante paciência, a gente vai adicionando todas as cores nos seus devidos lugares. Vocês podem reparar que lá no começo eu já tinha separado previamente o vermelho, o amarelo, o azul, o marrom e o preto. E só isso já é suficiente para trazer praticamente todas as cores que a gente precisa aqui. E o mais legal é que, como estamos trabalhando com camadas translúcidas, essas cores acabam se misturando diretamente na peça. Por exemplo, se eu pego um azul bem diluído e passo de forma transparente por cima de uma área onde já tem vermelho seco, a cor já começa a puxar para o roxo. E esse mesmo princípio funciona com todas as cores que a gente deixa bem fininhas no solvente. E como estamos lidando com as cores primárias, essas combinações já entregam basicamente todas as misturas necessárias para o realismo da pele. Então, se você está pensando em investir na pintura a óleo, eu recomendo começar justamente por essas cores. Só isso já reduz bastante o custo do seu investimento inicial e ainda te dá uma gama enorme de possibilidades. O branco, o preto, o amarelo, o azul e o vermelho já te dão suporte para a maioria das misturas que você vai precisar. Só com essas cores básicas você já consegue praticamente qualquer tonalidade que usamos aqui para construir pele realista. E falando de preço, para quem tiver curiosidade, eu paguei mais ou menos R$10 em cada bisnaga de tinta a óleo. O solvente, que é a água rasa, fica na faixa de R$20 o litro. E o secante de cobalto também uns R$20. Mas olha só, isso tudo rende absurdamente. Eu uso menos de uma gota de tinta a óleo por vez. Geralmente só sujo a pontinha do pincel e misturo no solvente. Então uma bisnaga dura meses e meses. O secante de cobalto é a mesma coisa. Uma gotinha já resolve. O que eu mais gasto mesmo é água rasa, mas como eu uso ela em outros materiais também, nem sei exatamente quanto vai só para pintura a óleo. De qualquer jeito, deixo esses valores aí para vocês terem uma noção e verem se vale a pena investir. Eu, particularmente, uso tinta a óleo principalmente nas finalizações e quando quero aumentar aquele aspecto orgânico, profundo, mais natural da peça. E para mim vale muito a pena. Mas lembrem-se, pessoal, isso aqui é o que eu faço, não é regra. Eu só estou mostrando o que funciona no meu processo. Sempre escolham a técnica que vocês se sentem mais confortáveis e coloquem na balança se faz sentido migrar. Até porque a acrílica, quando bem trabalhada, também chega num resultado excelente. E é isso, pessoal. Estamos chegando ao final desse vídeo. Então vamos aproveitar esse momento para recapitular rapidinho tudo o que fizemos aqui hoje. A gente começou lá atrás com o processo básico de preparação da peça. Primer, base, aquele tom areia de sempre, e já demos uma leve trabalhada nas regiões vascularizadas com o vermelho diluído. Depois, fizemos também aquela técnica de gotejamento, que muita gente já viu por aqui, mas é sempre bom lembrar. Textura é tão importante quanto cor quando o assunto é pele realista. Depois disso, entramos na parte que mais chamou a atenção de vocês, a pintura a óleo.
falamos sobre a diferença dela para a acrílica, sobre o tempo de secagem maior, sobre trabalhar do material mais seco para o material mais gorduroso, e como essa combinação de acrílica, plyes, óleo pode trazer um realismo muito mais profundo, orgânico e natural. E principalmente, tentei mostrar que cada técnica tem seu papel. A tinta a óleo não é melhor nem pior que a acrílica, ela é diferente. E quando a gente entende o que cada uma faz, é aí que o resultado começa a subir de nível. O importante é testar, encontrar o que funciona para você e adaptar ao seu estilo de pintura. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu algo novo ou até se animou para testar óleo na sua próxima peça, já deixa aquele like porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever para acompanhar as próximas pinturas, porque ainda tem muita técnica, muito estudo e muita peça maneira vindo por aí. Muito obrigado de coração por ter ficado até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu espero te ver em uma próxima pintura.